Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui para mais um dia rezar, meditar, mergulhar no coração de Cristo, no nosso Palavra Encarnada. Então, hoje, dia 20 de agosto, sábado, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o evangelho que está lá em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, que esse evangelho é forte, né? Palavras fortes, palavras duras de Jesus, palavras que mexem com a gente, que mexem às vezes ali com as nossas entranhas, com os nossos desejos de grandeza, com as nossas intempestividades, assim, às vezes umas vontades de reagir diante de certas posturas que nós vemos, de contra-testemunhos dos outros que nos agridem. E Jesus ele vai nos ensinando um caminho autêntico de santidade, um caminho autêntico de pobreza, um caminho autêntico que conduz à vida em Cristo, que conduz ao coração de Deus, que nos conduz a sermos como Cristo é. Então, nesse caminho, né, nesse itinerário, a gente precisa fazer o caminho de Cristo, que não se exaltou, não usou da sua condição divina para prevalecer sobre a gente, mas pelo contrário, ele sendo rico se fez pobre, para nos ensinar e nos enriquecer com a sua pobreza, para nos salvar pela sua morte, pela sua entrega total. Então vejam que o caminho de Cristo ele é loucura para nós, para a nossa humanidade, loucura para a nossa sabedoria, mas para nós, para aqueles que cremos em Deus, é a nossa salvação, é a vida eterna. Então eu queria aqui destacar dois pontos principais desse evangelho que me chamaram muito mesmo a atenção, que eu queria partilhar com vocês, né? O primeiro é a autoridade que Jesus reconhece que é obra de Deus, a autoridade dada aos mestres da lei e aos fariseus, mesmo que eles não pratiquem aquilo que eles ensinam, mas eles têm autoridade para fazer isso. Foi dada a eles a autoridade. E muitas vezes a gente, né, às vezes por não concordar, às vezes por vermos um contra-testemunho da autoridade, às vezes por não entendermos aquilo que está por trás de um direcionamento, por trás de uma fala, de uma ordem, de um comando,
nós vamos julgando aquela autoridade, querendo esvaziar a autoridade que Deus deu a ele. Nós não, muitas vezes não fazemos isso por um amor à verdade, mas por um amor a nós mesmos, porque nós não queremos nos submeter, porque nós não queremos obedecer. Então nós usamos Deus e a sua verdade e a sua justiça como uma desculpa para a nossa vaidade, como uma desculpa para a nossa arrogância. Eu queria até ler para vocês uma passagem que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 16. Por amor do Senhor, sede submissos, pois, a toda a autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas, porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro aqui, né, nos manda nos submeter a toda a autoridade. E eu queria até aproveitar disso para nos exortar a todos nós, né, que não nos cabe julgar aquela autoridade que é dada por Deus aos nossos irmãos, às pessoas, aos nossos superiores, aos nossos pastores. Cabe antes obedecê-la com fidelidade. O caminho dos santos é esse. Os santos nos ensinam que quem obedece nunca erra. Então, e que se for dado algum direcionamento errado, a culpa daquele direcionamento recai sobre quem deu, sobre quem tinha autoridade para isso, e não sobre nós que obedecemos. Então, muitas vezes, quando nós gritamos a desobediência dentro de nós, não é por um dever de justiça, mas é antes por uma questão de vaidade nossa, porque nós achamos que sabemos mais, porque nós não queremos nos submeter. Mas Jesus e os santos nos ensinam outro caminho, o caminho da obediência, o caminho do abaixamento, o caminho da pobreza, o caminho da humildade. Então, outro ponto em relação a isso ainda, né, é que cada um de nós, muitas vezes nós próprios exercemos em alguma medida alguma autoridade sobre os nossos irmãos. Às vezes ali uma coordenação da casa, às vezes alguma função dentro da casa, às vezes uma coordenação de grupo, de ministério, de serviço dentro da comunidade, às vezes alguma outra função dentro da igreja, às vezes a nossa autoridade de pai e de mãe dentro da família. E precisamos sim, a partir dessa palavra de Jesus, a partir dessa exortação que ele faz, tomando o exemplo dos fariseus, dos mestres da lei, olhar como anda o nosso, não o dos outros, o nosso exercício de autoridade. Como nós, eu e você, temos exercido aquela autoridade que nos é confiada por Deus. Não foram homens que nos deram esta autoridade, mas foi o próprio Deus quem confia a nós para sermos administradores dos seus tesouros. Né? Será que nós temos feito como os fariseus e os mestres da lei, usado da autoridade para o nosso engrandecimento, para a nossa honra, para a nossa glória, ou temos feito um bom uso dela para a glória de Deus, para levar aquelas pessoas que Deus nos confia para Deus, para a santidade, para o céu? Então a gente precisa saber, né, que cada um de nós vai prestar contas a Deus dessa autoridade. Quantos talentos nos foram confiados? Quantos tesouros Deus nos confiou para que nós os fizéssemos frutificar? Né? Será que a gente vai chegar como aquele que recebeu 5 e lucrou mais 5? Recebeu 3 e lucrou mais 3? Ou será que nós vamos dizer, olha, eu recebi aqui, mas tive medo, guardei, escondi, não fiz frutificar, perdi o talento que me foi dado, perdi o bem que me foi dado, não fui um administrador fiel dos teus tesouros, Senhor. Então, assim, que a gente possa ter muita atenção e muito zelo por aquilo que Deus nos confia, meu irmão. Seja esta coordenação que tu tem hoje, seja a tua paternidade, a tua maternidade, seja alguma outra função, algum outro ofício que Deus te confia, seja o teu trabalho mesmo, seja a tua função dentro da tua colocação profissional.
que vivamos cada dimensão dessa da nossa vida, em que nós exercemos uma autoridade dada por Deus com muito zelo, com muito amor e com o desejo de levar cada um desses para Deus, sempre para a maior honra, para a maior glória de Deus. E o segundo ponto, né, que salta aos nossos olhos lendo esse evangelho, é sobre o último lugar. É sobre escolher o último lugar. Essa, digamos assim, essa espiritualidade, que ela é tão forte, ela é tão cara para o nosso carisma, né? A pobreza de coração, o despojamento de si mesmo, das suas vontades, né? Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, para sermos todos de Deus. E especialmente o escondimento. O escondimento, nós temos rezado ultimamente muito com aquele pavio da vela, que fica ali dentro, escondido dentro da vela, mas se consumindo. O que se consome, o que gera a luz, o que gera a presença do ressuscitado, é aquilo que está escondido. Muitas vezes nós só vemos ali o exterior, nós só vemos a cera, mas aquilo que gera a luz, que gera a luz do ressuscitado, é o que está escondido. É aquele tesouro que nós guardamos ali só para Deus. A nossa oferta é só para Ti, Jesus. Os outros muitas vezes não vão ver e nem precisam ver, mas Tu vê tudo, Jesus. Tu vê a oferta do nosso coração e é para Ti que nós fazemos, é para Ti que nós nos consumimos, é por Ti que nós nos gastamos, porque Tu, Senhor, és o amado do nosso coração. És o amado da nossa alma. Nós amamos mais a Ti do que ao mundo, amamos mais a Ti do que as pessoas. E por isso é para Ti o nosso amor. É para Ti a nossa oferta, Jesus. E a gente faz tudo isso, meus irmãos, porque Jesus nos ensina fazendo também. Jesus, ele escolheu o último lugar. Quando ele sai da sua condição divina, né, então ele já deixa o ápice, a condição de Deus. Ele não vem aqui para uma posição intermediária para ser um anjo, um ser espiritual, um ser poderoso e sábio. Ele não vem nem mesmo para ser um homem grande, um rei todo-poderoso. Ele vem nem mesmo para ser um homem adulto. Ele assume a nossa carne em todas as suas consequências. Ele assume a nossa carne para ser um, um feto, né? Depois um bebê, pobre, nascido em uma família pobre, desterrado. Ele nasce em uma terra que não era da sua família, nasce em Belém, a sua família era de Nazaré, depois é desterrado para o Egito, né? Então assim, ele abraça a nossa miséria com tudo, com tudo, com tudo, abraça a nossa pobreza, ama a nossa pobreza para nos restaurar, para nos redimir. Então Jesus, ele escolhe livremente, ele escolhe, ele abraça com alegria o último lugar, que é o nosso lugar, que é o nosso lugar de direito. Ele não, ele era o primeiro lugar, mas ele abraça o último lugar e nos ensina a abraçar também o último lugar, como ele fez lá durante a última ceia. Queria até ler essa passagem com vocês. Durante a ceia, levantou-se da mesa, depois as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão, Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor,
nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Bem, pessoal, então, que nós possamos ardentemente, como Jesus, desejar o último lugar, desejar aquele lugar que é nosso, mas que também Jesus nos aponta como um caminho de salvação, como um caminho de santificação. Que a nossa oferta seja toda para Ti, Jesus, toda por Te amar. Que, se for possível, se for necessário para que a gente seja salvo, que ninguém veja aquilo que nós fazemos, mas Tu, Senhor, que vê aquilo que está escondido, vai nos dar, sim, o prêmio e a glória celeste. Que a gente não se sinta não reconhecido, que a gente não se sinta injustiçado pelos homens, mas que a gente louve a Deus em todas as circunstâncias. Não importa, não importa. Importa te amar, Jesus. Importa amar a Ti até o fim. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.